Olá, pessoal do MarHubCast, bem-vindos a um novo episódio do nosso podcast. Vocês sabem que a gente fala aqui sobre arte, criatividade e empreendedorismo. E às vezes a gente faz uma combinação e bem bolado entre a nossa comunidade criativa, que é o MarHub, e o nosso projeto do Clube do Livro Mabook Club. Hoje, em especial, a gente vai juntar esses dois mundos. Um mundo que a gente fala sobre design, ilustração, e a gente conecta aí com o maravilhoso mundo dos livros em ilustrações de capas de livros, mas não somente isso. A gente tem aqui como convidado hoje o Rodolfo Domingos. Bem-vindo, Rodolfo. Muito obrigado, Marcela, pelo convite. Eu não poderia estar mais feliz, porque assim, eu não faço capa de livro simplesmente porque eu preciso trabalhar. Eu faço porque eu sempre sonhei em fazer isso. Então, eu estou muito feliz de estar aqui. Legal. É legal, né, Rodolfo, quando a gente fala assim, trazendo a paixão por duas artes, né, dois mundos artísticos diferentes, né, e eu acho que quem Uhum. é apaixonado por livro, né, e sendo ficção ou não ficção, né, tem uma paixão pela, pela narrativa, pela história, de entrar fundo, Uhum. né, no que significa aquilo lá, aquilo tudo ali da escrita. E eu acho que é isso que a tentativa da capa, ela revela sem revelar. Mas antes da gente entrar um pouquinho nesse assunto da capa, do briefing e muito mais, quem é o Rodolfo? Explica pra gente, assim, se apresenta e como é que o design e a arte entrou, assim, na sua vida. Essa é uma ótima pergunta, justamente porque a gente estava falando aqui, né, de gostar de ler. Eu penso que não, você não vira um designer de capa de livro sem gostar de ler. E eu sempre me vi nessa persona. Então, quando pergunta assim, quem é Rodolfo Domingos, eu não consigo separar a coisa de gostar de arte, de vários tipos de arte, mas de livro, assim, desde muito pequeno, de quem eu sou, assim. Então, é por isso que eu sempre quis trilhar esse caminho, né? Então, assim, eu nasci em Petrópolis, né? Mas hoje faz 11 anos que eu moro em Curitiba. Eu vim para cá estudar e sou formado em publicidade e propaganda. Então, eu saí da faculdade achando que eu ia ser redator, porque eu também sempre gostei de escrever. E uma Hum. coisa linka com a outra, né? Você lê muito, então você acredita que essa também é uma carreira viável. Aí, depois da faculdade, descobri que eu gostava de design, né? E nisso eu comecei a juntar uma coisa com a outra. E como eu sempre fui muito apaixonado por livro, eu já trabalhei em editora, não só numa editora, mas numa editora que também é uma rede de livraria. Eu conheço esse mercado por ter isso como hobby, e eu conheço esse mercado por ter trabalhado nele, já trabalhei também em Bienal do Livro. É, para mim foi um caminho natural, assim. Então, eu sou leitor, eu sou designer e isso é minha vida, assim, sabe? Eu tô sempre orbitando em volta disso. E aí, já muito próximo de pessoas do mercado literário, principalmente ali da influência, foi onde eu comecei de fato a ter oportunidades de trabalho nesse negócio. Meus primeiros trabalhos como designer foram cobrindo, por exemplo, Legal. maratona literária para alguns influenciadores. Agora, e aí nisso já surgiu um contato de capa e tal. E quando eu vi que o mercado de capa tinha mais volume de trabalho, eu pensei, cara, perfeito, porque é sempre isso que eu quis fazer. Então, em resumo, é mais ou menos o ponto onde eu estou hoje, é me posicionando como alguém que trabalha com capa de livro. Não que eu não faça outra coisa, eu até trabalho, tenho presto serviço para uma agência, mas hoje o grosso do meu trabalho está no meio literário, né? E a gente se conheceu, né, Rodolfo, pelo algoritmo, vamos dizer assim, né? Uhum. Aqui no Mabook Club a gente lê vários livros, eu faço as resenhas e a gente conversa sobre esses livros. E o último livro que eu li, ele era Flores para Algernon, do Daniel Keyes, em que a gente Maravilhoso. fez todo esse trabalho. E aí eu acho que pelo algoritmo, né, e ter postado sobre esse livro, você apareceu para mim no YouTube com um short em que você fazia o redesign da capa do livro do Flores para Algernon e eu comecei ali ver o seu trabalho, ver as suas postagens e a elaboração, né, de capa. A minha pergunta é o seguinte: como é que esse redesign, né, de capa do livros começou a ficar assim hypado para você? Como é que você entendeu que você fazendo essa comunicação, mostrando antes e depois o seu processo, como é que isso
tomou um rumo, né, assim, para você? Literalmente por conta da internet. Eu gostava de fazer isso, mas, os meus primeiros trabalhos como designer sempre foi postando na internet, assim, de uma maneira bem, sem muita pretensão de que aquilo virasse produção de conteúdo. E eu estava justamente, eu comecei a postar no TikTok, demorei muito a entrar no TikTok, né. E assim, no começo não funcionava muito bem. Aí eu comecei a postar alguns redesigns de capa de livro e tal, e deixei lá. Eu acredito até que não fazia tanto sucesso primeiramente, porque eram livros, assim, muito desconhecidos, eu fazia só o que eu queria. Aí um dia eu tive uma ideia para fazer a capa de Coraline e deixei Ah, lá. Só que assim, eu parei de usar o TikTok, não de excluir, mas deixei lá. aham. Acho que uns 6 meses depois, quando eu voltei, aquele vídeo tinha explodido, assim. Na época era tipo 30.000 visualizações, hoje eu sei que já o meu melhor vídeo já bateu 10 vezes isso, mas na época pra mim isso me impressionou, eu falei: "Caramba, tem alguma coisa aqui, né". Sim. Eu não sabia nem que esse livro tinha tanto fã, sabia que ele era famoso, eu fui ver esse filme no cinema na minha adolescência e tal, mas eu não imaginava que as novas gerações estavam tão ligadas nisso. Aí foi nisso que eu comecei. E aí comecei a repetir, repetir, repetir. E, obviamente, essa coisa de ser hypado é uma demanda, né? A gente sabe que, assim, como eu vi que isso estava até me trazendo oportunidades profissionais, eu falei, eu vou começar a fazer livros mais famosos. Muitos que eu lia, outros simplesmente porque eu tive que ir atrás de conhecer, porque eu não entendia. Alguns pedidos, por exemplo, eu vivo recebendo pedidos, mas eu tenho que me dar um tempo de conhecer o livro, né? Se não conseguir ler ele inteiro, pelo menos, né? E ir a fundo, tem, sei lá, conversar com as pessoas, ou entrar, ver vídeos e descobrir por que, que ele atrai tantas pessoas. Isso que eu perguntar, como é que é o seu processo? Aí você falou que vem pessoas pedindo e você também querendo, né, ali pelas suas leituras, fazer, mas como é que vem o interesse inicial, assim, de escolher o livro que você vai fazer? É é por esse pedido, pela hype, pelo o seu gosto literário? Olha, apesar de nem tudo ser o meu estilo de leitura, né, eu sou basicamente, hoje em dia, eu leio muito mais ficção científica e dramas mais contemporâneos, né. Eu, Hum. como eu te falei, eu sempre conheci muito o mercado editorial, né, até os meus clientes da área da influência são pessoas que estão fazendo coisas muito mais populares. Então, de certa forma, eu tô sempre conhecendo o que está acontecendo, eu tô sempre por dentro das tendências, né, mesmo que elas não sejam, eu sempre acho importante conhecer, não é porque eu não gosto, por exemplo, de, livro hot de CEO, que eu não preciso saber quem são esses autores, né, ou, até mesmo livro de pintar, né, Bob Goods, assim, tal. Todas as tendências eu sempre acho muito legal, sempre gosto de estudar as tendências. Então, os livros estão sempre ali, sabe, eu estou sempre sabendo, eu sempre sei citar, quem é o autor, qual é o nome do próximo título, da continuação e tal. Então, eu não, para mim não é um universo estranho, mesmo quando não é uma coisa, que eu não leio, né. Então a escolha, ela parte muito da demanda popular. Assim, eu tento equilibrar, né, mas eu tento não fazer um vídeo para flopar, justamente porque, isso hoje em dia tem um peso no meu trabalho, né, tem um peso no meu nome, assim. Então, a cada novo vídeo são 2, 3 trabalhos novos que eu fecho, então, assim, para mim isso é muito importante. Mas de vez em quando eu sempre eu penso assim: "Cara, eu sei que isso aqui não é tão popular, mas eu vou fazer porque eu me permito ter a ideia". A ideia de refazer a capa é justamente me sentir livre, livre de pedido de editora, livre de briefing. O briefing sou eu, quem aprova sou eu, e isso é muito legal, né. É um projeto criativo, mas ao mesmo tempo é um projeto profissional. E por ser um projeto criativo, eu me dou liberdade, mas também me dou liberdade dentro dessas linhas lógicas de, tipo assim, isso aqui precisa funcionar para o algoritmo. Legal. Eu vou passar, pessoal, alguns vídeos do Rodolfo aqui do lado da gente, enquanto a gente conversa, para vocês conhecerem um pouquinho esse trabalho dele, o antes e depois de algumas capas, então vocês vão vendo aqui o trabalho dele enquanto a gente está falando. Rodolfo, então está selecionado o livro, você decidiu fazer, não sei, o livro X, e você vai pensar. Como é que você começa, primeiro, a analisar a capa que existe, né? A capa que está ali na sua frente. Olha, muita gente pensa que eu escolho uma capa que eu acho feia, e não tem nada a ver.
Ah, Porque, não. assim, a capa ela tem um valor sentimental para as pessoas. Eu não me sinto artista, eu me sinto designer, mas para as pessoas Tá. elas acham que elas têm uma peça de arte na mão delas. Então, eu não penso muito sobre a capa original. Eu penso sobre o que eu gostaria de fazer. Então, até o meu processo é pensar primeiramente como eu posso abstrair as ideias, né. Eu não gosto de capas muito literais, eu gosto muito de capas que tem aquele monoelemento, aquela única coisa que você olha, apesar de todo o resto, que você absorve um significado ali, mesmo que não absorva imediatamente, absorve depois da leitura. Então eu gosto muito de pensar assim, frases que os personagens disse, né, Uhum. lugares por onde eles passam, sentimentos por onde que eles têm ao longo da história. Eu acho que as frases são a melhor forma de começar, porque é justamente a frase, sempre tem aquele momento em que um personagem ele fala uma frase que tem uma coisa que não é muito literal, né. Eu gosto de dar, por exemplo, de citar, por exemplo, uma capa muito icônica, que é a capa do Crepúsculo. Se alguém tivesse olhado e falado, porque, assim, na época ele estava voltando a ele foi o precursor de um novo movimento de vampiro. Imagina se alguém falasse assim: "Não, precisamos ter uma capa de vampiro na capa", mas alguém pensou, na questão do pecado, alguém pensou na questão da inocência, e foi nisso que surgiu a maçã, Mamão com a Maçã, e é uma capa que hoje ela é muito reverenciada. Então eu penso que sempre uma capa ela pode começar dessas coisas não literais, sabe. Porque o literal é: "Poxa, hoje eu acordei, peguei meu carro e fui trabalhar", sabe. Mas o sentimento é: "Poxa, eu estava muito feliz de ter que ir trabalhar, porque eu tinha feito um grande amigo, né, naquele trabalho". Então eu gosto de pensar, nesses caminhos, assim. Entendi. Então você lê o livro, você lê o livro completo e você vai imaginando ali a as entrelinhas emocionais dos personagens, pelo que eu entendi. Olha, essa é uma das melhores perguntas, porque, já me perguntaram várias vezes se eu leio todos os livros. Aham, E ao mesmo tempo é uma pergunta polêmica, porque, muita gente não entende como é o processo de fazer capa. tá. Muitos dos livros que eu fiz, eu faço a capa, mas os que eu não li, eu nem sempre eu consigo ler, ou porque eu não assim, eu não tenho interesse em ler ele todo, e também porque não é assim que funciona no mercado, né. Uhum. No mercado, o designer não tem tempo, nem sempre tem acesso ao livro. Por quê? Tá. Porque o livro ainda está em processo de sair. A editora sequer tem confiança de botar um arquivo no mundo. Então, a gente lê trechos. Eu nunca li o livro inteiro para um trabalho pago. Eu já li pedaços, Ah, capítulos, trechos, interessante. poesias e tal. Então, como não é assim que funciona no mercado, eu me dou essa liberdade. Mas eu não simplesmente pego a sinopse. Eu não parto da sinopse, até porque eu acho que a sinopse ela conta objetividades que precisa vender o livro. Eu Uhum. uso muito, hoje em dia, o Google e o ChatGPT para descobrir. Claro que eu vou verificar, porque eu sei que o ChatGPT nem sempre ele é muito preciso, mas eu faço perguntas muito específicas, sobre, assim, por exemplo, Ok. eu peço a ele, assim, 5 frases do livro que poderiam me dar uma ideia visual. Aí, a partir disso, eu penso: "Tá, mas o que que aconteceu nesse contexto que poderia". Quando começa a formular uma ideia, começa a fazer perguntas mais profundas, porque a gente pode errar assim, uma coisa que é difícil pra caramba é desagradar o fã, porque o fã que é muito ferrenho de um livro, é aquela pessoa que te taca hate, sabe, que te desanima no seu trabalho. E hoje em dia, assim, eu tenho pouquíssimo hate, mas de vez em quando surge uma pessoa que fala: "Olha, isso aqui não faz muito sentido". E eu sempre ouço, assim, é é é um trabalho livre, né, e como eu me Aham. dou liberdades, eu preciso aceitar também as consequências de que de vez em quando eu passo um pouquinho do ponto, né, eu saio um pouquinho da linha, e aí é coisa de ouvir e tal. Essa é a parte mais legal, porque se você trabalha com a internet, você pode ouvir feedbacks nesse volume igual eu ouço no TikTok, principalmente no YouTube, você fica mais pronto, assim, sabe, fica mais, pronto até para o mercado mesmo, sabe, porque o mercado ele vai ter muitas pessoas opinando sobre um trabalho, né, não é como eu fazer entre eu e um autor, ou eu para o meu vídeo, que tem uma, 2 pessoas decidindo. Então é bem legal poder ouvir o feedback e poder, somar isso ao meu trabalho. Legal, curioso que você falou, né, a questão de que, num trabalho pago, né, muitas vezes o designer ali que tá para fazer a capa do livro, dentro de uma estrutura, sei lá, de uma editora, né,
Uhum. Não tem acesso, às vezes, o livro como um todo, porque ali Uhum. o livro pode estar no seu processo também, né? E que você pega ali partes daquilo para você tentar entender. Achei isso interessante, que você vai. É como se fosse um quebra-cabeça, né? Porque Exatamente. existe essa fala, né, que você compra o livro pela capa, né? Uhum. Você compra a ideia pelo que você consegue ver. E muitas vezes o que a gente vê no livro em si, às vezes, é até por isso mesmo, né? A pessoa gosta do autor, mas nem conhece aquele livro de fato, e vê uma capa maravilhosa, e quem é apaixonado por livro, né? Uma capa dura, uma edição limitada, uma edição de ouro, de, sei lá, 50 anos do livro, e capa linda, vou comprar, né? Como se fosse até um item colecionável, né? Aquela capa, aquele objeto. Então a gente entendeu como é que você escolhe, a gente entendeu como é que você começa a desenvolver ali a sua estrutura de você pensar o que você tem de material para isso. Legal que você falou do chat GPT, que você, né, tem ali um papo com ele para te instigar também, né? Uhum. Mas quais são os maiores desafios para que você passe na capa aquele sentimento que você comentou dos personagens, né, ou da história, mas que não dê um spoiler, que consiga guardar ali alguma coisa do livro? É justamente isso, né, é você poder chegar numa síntese que as pessoas, consigam entender e que você consiga começar uma conversa e tal. Mas eu acho que tem um desafio até maior, que é a questão Hum, no gênero, né. tá. Porque eu acho que hoje em dia, os gêneros eles têm muitos vícios. E por eles terem muitos vícios, né, um trabalho vai ficando igual ao outro ou o próprio mercado exige que você faça igual ao outro. Então, só que uma capa ela não pode ser um estranho no ninho, você não pode falar, jogar uma capa, muito conceitual quando às vezes o tema quando o mercado ele pede algo mais literal. Então acho que para mim o desafio é se diferenciar um pouco, mas sem se diferenciar demais para que essa capa não chegue muito estranha nas pessoas, né. Então acho que esse é o grande desafio. Entendi. Vou te contar uma história pessoal minha, né. Eu tenho 4 livros, publicados, né. 3 deles são e-books e o primeiro dele foi, um livro físico que fiz todo o processo, né, editora, gráfica, aquilo tudo. Eu contratei um designer na época, isso aí a gente coloca bastante tempo aí, foi em 2013, se eu não me engano, que eu lancei, né. Então a busca pelo designer estava muito antes. É um livro-jogo, um livro de perguntas, em que tinham 317 perguntas para você jogar ali com regras, com os amigos, como se fosse um puxa-papo, né, uma coisa assim. Eu contratei um designer. E aí tô te falando do ponto de cá, né. Dei o briefing, falei: "Olha, um livro-jogo que não sei o que e tal", e aí tem as categorias de perguntas, perguntas sobre, romance, sobre fé, sobre diversos aspectos da vida, né. E dei um briefing para ele e ele falou: "Me dá 2 semanas, eu vou te retornar com algumas ideias, e Uhum. dali a gente define e alinha, né, ajusta". Falei: "Não, maravilha". E eu fui para essa reunião, Rodolfo, falando assim: "Cara, eu quero me apaixonar por uma das opções. Por Hum. favor". Eu fui rezando: "Eu quero me apaixonar porque, cara, eu quero que dê match ali e tal". Aí sentei, na hora que eu bati o olho, eu falei: "Caraca, não gostei de nenhuma". Uhum. E eu acho que o que você comentou agora caiu justamente no que eu pensei para as opções que ele me deu na época, né. Eh, é um livro-jogo, eu queria que fosse uma coisa, né, uma brincadeira, uma coisa assim e tal, e a primeira opção, ele colocou uma fechadura de uma porta com uma chave entrando, mas um quê de romance. Sabe aquela capa do livro que você bate e fala assim: "Cara, é um romance que tem um mistério, um segredo", parecendo a capa, mais ou menos, da A Empregada, hoje em dia, como se você estivesse Foi olhando foi ali. a primeira coisa que eu imaginei. Exatamente. E eu falei: "Gente, a pessoa vai ter medo de jogar o meu jogo, a pessoa não vai entender que é jogo, que é um jogo, e a pessoa vai ter um medo, porque ela vai falar assim: 'Cara, vai falar todos os meus segredos, vai, né, não quero jogar esse negócio não'", e não é um romance, né, ali é um jogo. Eu falei: "Não, essa capa tá com um quê de romance".
Aí a outra capa que ele me mostrou era um dado, e que nos lados do dado tinha uma palavra cruzada. E um grupo, que era um grupo assim de pessoas meio punk, pelo estilo, né, das pessoas ali em roda jogando esse dado. Eu falei, gente, o meu jogo não tem nada a ver com dado, nada a ver com palavra cruzada, e meu público não é nem punk. Eu falei, tá errado isso. E eu falei assim, caraca, como é que eu vou sair daqui? E quis apaixonar por uma coisa, mas realmente estava muito fora, né? E você vê como é que o briefing é uma coisa muito delicada, que pode Uhum. induzir, né, a coisas completamente diferentes. E aí eu decidi não trabalhar com ele e fui para um outro designer e falei assim: olha, aconteceu isso, o negócio é esse. E aí eu acho que o cara inicial, ele, só para encurtar, o cara inicial ele ficou assim meio nervoso, tipo, ah, você não gostou de nada. Eu falei assim: não, não gostei de nada, porque acho que não está dizendo o que veio né, falando do meu livro. E eu vi como é que é delicado isso, essa percepção que o designer tem que ter da proposta daquilo, né? E aí ele falou meio mal criado assim para mim, tipo, ah, sei lá, o que que você quer então? Eu falei assim, eu não sei, é sobre pergunta, né? Ele falou assim, qual que é a maior pergunta? Eu falei, ah, do mundo, eu acho que todo mundo se pergunta quem é que vem primeiro, ovo ou a galinha, né? E tem essa pergunta aí dentro do livro, né? Aí ele, então eu colocaria um leão na capa. Eu falei, mas leão não tem a ver com pergunta. Eu colocaria o ovo, né? Aí ele, eu não, o ovo não tem nada a ver. Eu falei, então tá bom, então a gente vai fazer o ovo na capa. Porque o ovo você não sabe se vai sair de lá uma codorna, um jacaré, um pinto, um galo, né? E existe a pergunta. Então, meu livro se tornou esse aqui, o livro das perguntas com um vários ovos na frente, né? Uhum. E veio desse processo de briefing depurado, e aí aqui dentro tem várias ilustrações, né? De ovo, e as categorias, né? E tal. Porque a primeira pergunta é quem vem primeiro, né? O ovo ou a galinha. Então, assim, virou isso aqui. E depois a gente foi depurando. Mas eu vi como é que é difícil a gente realmente chegar numa capa que passe o feeling, porque realmente, como você falou, pode parecer que é um romance, que é uma ficção científica, que é, né, qualquer outra coisa. E acho que o Uhum. cuidado disso é muito assim, é muito importante. Você já teve algum feedback nesse sentido de que, poxa, saiu da estrutura do livro em si, né? Saiu do pensamento do livro em si? Você diz um feedback negativo, assim, nesse tipo, não combinou? É, Dá, pra olha, nunca tive um retorno um pouco, difícil, assim, para trabalhos comerciais, porque justamente porque o briefing ele é mais longo, mais apurado e tal. tem, Mas já aham. aconteceu nos meus vídeos, né, eu posso até citar, por exemplo, que quando eu fiz a capa do Código Da Vinci, teve gente que falou: "Olha, ficou bom, mas tá parecendo um pouco mais livro de thriller, de crime, parece que tem mais morte, mais sangue e tal". E, assim, absorvi, sabe, absorvi, assim, e a gente vai aprendendo também ao longo do caminho, né. Mas, como você falou, quanto melhor o briefing, né, quanto mais bem feito, quanto mais específico, eh eh vai fazer melhor para o livro, né, mas já aconteceu também assim, do autor mudar de ideia sobre o que ele queria justamente ao ver as opções, né, de falar: Legal. "Poxa, eu cheguei com essa ideia, aí você me apresentou essa ideia e depois você apresentou a outra que veio de um outro lugar, e aí ele aprovou a outra", né. Aham. Então, eh, eu acho isso muito legal justamente quando o autor também eu super respeito a história do autor, o desejo do autor, porque a capa não é minha, não é um negócio que vai ser para mim, é um negócio que vai ser para realizar o sonho do outro, mas ao mesmo tempo eu sempre gosto de pensar assim, olha, de perguntar, ó, você trouxe essa ideia, mas você está aberto a eu apresentar pelo menos mais uma outra ideia que seja Legal. diferente disso? Se falar que sim, beleza, eu trabalho nisso. Mas em geral, como eu falei, eu sou designer, eu não sou artista, eu não estou fazendo a capa pelo meu ego, eu estou fazendo a capa para realizar o sonho do livro da outra pessoa.
Sim, pelo que eu vejo, assim, aqui a gente já trouxe também vários, ilustradores de livros, por exemplo, livro infantil, outros tipos de Uhum. livro, e várias pessoas que trabalham no mercado, né, da escrita também. Teve uma entrevista que foi interessante que a gente falou, né, quando você coloca uma ilustração num texto, né, a pessoa que lê, por mais, vamos supor, eu tô aqui te descrevendo, né, o Rodolfo tem uma barba, curta, tem um olho claro, né, e tal. Cada um vai pensar uma coisa diferente, vai pensar um Rodolfo diferente, né, por mais que eu chegue ali nos detalhes do Rodolfo, mas a imaginação vai voar ali. E quando eu trago uma ilustração para o Rodolfo, para a figura do Rodolfo, eu encerro ali o cabelo desse jeito, o nariz desse jeito, a boca desse jeito, né? Eu começo a encerrar e guiar a imaginação daquelas pessoas que estão lendo para aquilo, né? Então, o Rodolfo aqui que está na capa, ele tem um cabelo assim, o nariz assim, eu vou partir disso para imaginar o Rodolfo dentro do livro nesse sentido, né? Como é que é para você, e se você tem o costume de fazer esses personagens ou de trazer personagens ou coisas que são comentadas de uma forma a descrever, né, de uma forma mais descritiva do que está no livro? Como é que é seu cuidado nesse sentido? Personagem é uma coisa sempre muito sensível, porque, Sim. isso eu posso falar por experiência, não só como leitor, mas de ouvir as pessoas o tempo todo falando. As pessoas não gostam muito de ultra descrição de personagem, justamente porque elas gostam de imaginar. Tem que ter ali 2, 3 linhas do autor dentro do texto e tal. Mas, às vezes, eu sinto que a capa pede o personagem, né, e eu não me oponho a colocar o personagem, mas sempre assim, gosto de dar um mistério, sabe. Às vezes é um olho que você vai ver, sabe, é uma boca, é na Aham. lateral, é uma sombra, né. Então eu gosto de trabalhar com essa estilização da visão do personagem, né. Eu também, por exemplo, quando eu preciso ou porque eu quero trabalhar com fotografia, né, muita gente fala: "Olha, não gosto de", isso é um feedback que eu já recebi bastante, "Não costumo gostar de capa com fotografia, mas o trabalho que você fez foi legal", justamente porque é um trabalho que não é muito limpo, assim, não é muito literal, né. É um Uhum. trabalho que te dá ainda um pedaço para você, construir o teu personagem do zero. Então eu gosto de trabalhar assim. Legal. E como é que é a sua tratativa de cores, né? Aqui na nossa comunidade Mahub, Hum, como foco, né, artistas, criativos, a gente tem hum, vários cursos na Hotmart de, psicologia da cor, teoria da cor, por exemplo, para trabalhar a cor num sentido, né, emocional. Como é que você traz a cor para a capa pensando nesse sentimento que você falou, né, dos personagens ou do feeling, e como é que você analisa essa paleta? Olha, cores para mim, são ideias que muito universais, né. Tem até o livro do Psicologia das Cores, que é um livro que muita gente tem, e esse livro ele fala justamente sobre significados das cores em diferentes contextos ao longo do mundo. Mas, Uhum. assim, quando a gente fala, por exemplo, de, sei lá, continente americano, né, que a gente pode pelo menos ter alguns padrões aqui nesse lado do mundo, a gente tem muitos padrões. Então a gente, muitas vezes de cabeça a gente já sabe que funciona. Por exemplo, a combinação do preto com vermelho para causar tensão, ao uso do amarelo ou do roxo para ser um pouco mais inusitado e tal. Então, as cores elas vêm literalmente dos sentimentos, né? Mas às vezes também as cores, a escolha de uma cor específica ou de outra, ela vem também para ser um ponto fora da curva, sabe? Para tipo, poxa, vamos pensar um pouquinho diferente, assim, vamos dar uma pequena provocada e vamos subverter aquele significado. Então tem um pouco disso também. Eu gosto da possibilidade de subverter, mas em geral, né, até dependendo do livro, na maioria dos livros, eu trabalho com um uso mais consciente da cor mesmo, consciente dos significados e dos contextos. Legal, porque se você vê aqui, vamos supor, a estante que eu tenho aqui atrás, né, se você olhar, muitos dos livros, eles estão aqui e não chamam atenção, né, Uhum, estão aqui e tal, são vários, mas se você bate o olho, eu tenho certeza que você vê esse aqui, opa, outro lado, esse aqui, o amarelo, ele sim. ele se destaca aqui, porque ele chama atenção na lombada, né, você vê Uhum. muito branco, muito preto, né, vermelho, mas eu tenho certeza que esse amarelo ele já chama. E na livraria, na Bienal,
né, na sua estante, né, você quer um livro que ele já tem uma presença ali, né, ele já chegue e já fala do que ele veio fazer, né. Por exemplo, ó, esses aqui, você nem tá aqui, né, você nem ó, imagina esse aqui, ó, você nem percebe que ele, né, nem a letra, nem contraste de cor, você vê que ele tá aí, né. Então, assim, a cor ela destaca no ponto, né, de venda na livraria, por exemplo, mas ela também ela cria uma identidade, né, frente ao que você tem, né. E eu vejo isso muito vindo da publicidade também, né, dessa área, trabalhando, né, em agência de publicidade, a gente vê como é que uma capa, eu lembro da capa do Leminski, que era laranja fluorescente, né, tipo, Uhum. ali você tá não sei quantos metros de distância, você o livro tá ali, tipo, você não perde o livro, né, a cor te deixa achar o livro, né, ali dentro daquele contexto. A cor te deixa achar o livro, mas você deu um bom exemplo do livro Amarelo, né, mas Uhum. eu vou citar 2 outros livros que estão aí, que é esse livro do Tudo Sobre Arte, que pela lombada, para mim, ele é uma subversão, justamente porque Aham. ninguém fala verde é a cor da criatividade, as pessoas falam amarelo, laranja, vermelho, Sim, não sei. exato, o Mas significado da cor, exato. você pegou um outro livro aí, você pode pegar o outro livro ali de novo, um branquinho que você falou: "Ah, não dá nem para ver qual que é", É esse esse. aí. Então, é muito sobre, o que que estamos procurando, né. Aham. Esse livro aí, ele parece ser ou ele é o drama, ou ele é mais biografia, ou ele é mais jornalista. Eu acho que São os ele essays, também são a as crônicas e contos do Berger, que é um crítico gente de arte. É, só que nem sempre o livro que vai chamar a nossa atenção pela cor é o livro que estamos procurando. Eu, por exemplo, se eu poderia estar nesse momento agora me sentindo, com vontade de ler um livro de drama ou um livro mais, sóbrio. E aí, provavelmente, eu não iria olhar para o amarelo, eu iria olhar para esse aí, né. Então ele a capa ajuda a gente a tomar decisões mais rápido, né, a entender o que que a gente quer, o que que a gente quer ler naquele momento, né. Ela ajuda, tipo assim: "Não, esse livro se parece isso, então se eu juntar esse com aquele outro que também é parecido, tal, talvez eu tenha aqui uma seleção de 5 que eu posso, aí sim, parar, olhar a sinopse e decidir qual que eu vou comprar". Eu já fiz muito isso na livraria, assim, de não conseguir sentir, o que que eu queria ler naquele momento, porque eu chegava sem um título e tal, e eu pensava: "O que que eu quero ler?", né. E a gente não percebe que a gente está fazendo uma primeira seleção, é o primeiro funil, é pela capa. Sim, exato. Exatamente. A capa te chama ali, até te faz, segurar, né, no ponto de Uhum, venda, tipo: "Cara, deixa eu entender esse livro aqui que tem um negócio aqui na frente, calma aí". E aí você começa a entrar em outras camadas, né, mas ela aparece uhum. ali como um chamariz. Rodolfo, quais, ferramentas você usa para desenvolver uma capa? Qual é o aplicativo ou o programa que você gosta de usar? Eu trabalho com 3. Eu trabalho, com Adobe Illustrator, eu trabalho com Photoshop e eu trabalho com um aplicativo também que eu tenho no meu tablet, que é o Infinity Painter, que é um que foi onde eu aprendi a desenhar um pouco melhor, sabe. E é onde Legal. eu de vez em quando eu experimento muito. Então tem várias capas que eu fiz ali, são capas que elas têm um jeito como se elas de fato fossem feitas à mão, assim. Eu gosto muito de trabalhar texturas que imitam a coisa do analógico, né. Então eu trabalho muito com esses 3 assim, mas, eu não sou o tipo de designer que sou contra nenhum programa não. Se você fizer um trabalho bem feito num outro programa, maneiro, assim, eu acho que a técnica tá na gente muito mais do que no programa. E você usa a tablet com canetinha digital ou você usa Isso, é. o tablet com o que aí te dá mais autonomia, assim, nos traços, né, ou na Mas eu ilustro muito no Illustrator também, quando eu quero que ela tenha uma textura mais digital, eu faço no Illustrator, quando eu quero a textura mais humana, mais papel, assim, eu faço no tablet. Eu só não faço muito pintura à mão mesmo, porque, assim, eu não gosto de acumular, material de pintura, muita canetinha, assim, é muita coisa pra mim, aí eu prefiro fazer no digital mesmo. legal, legal. E fala, assim, pra gente um pouco, né, como é que se existe alguma regra
ou algum método para você escolher, assim, a tipografia que você utiliza? Como é que é essa vamos um pouquinho além, vamos falar de composição aí, da tipografia e dos elementos que você escolheu ali para a sua capa. Como é que você pensa nessa composição e no peso delas? Olha, eu amo trabalhar com tipografia, eu acho que é a minha parte favorita. Eu gosto inclusive de criar tipografias à mão, assim, né. Ah, legal. Muito de eu ter começado a trabalhar com tablet foi para fazer tipografia. Eu sempre sonhei, falei: "Cara, eu sempre ficava, né, pensando anos atrás, assim, como que faz essa letra? Como que o cara fez?". Eu sempre olho, para as estilizações nas capas e penso assim: "Não, isso aqui foi feito à mão, né, essa letra aqui é diferente da outra", isso dá muito mais personalidade. Mas a tipografia, a escolha da tipografia, ela é o tom de voz da capa, né. Tá. Imagina alguém te falar assim, é o mais perto que a gente pode chegar no design, de falar assim: "Ó, essa pessoa disse isso com esse tom". Então, eu gosto sempre de pensar como a tipografia ela representa a época, como ela representa o tom, assim, tal. Ela vai juntar com todas as outras cores, mas a tipografia ela vai te dar palavras, ela vai te dar informações. Então, a partir disso, você vai subentender um tom de voz, né. Só que eu particularmente eu não gosto de usar as fontes muito limpas, né. Eu sempre gosto de adicionar uma textura, um trabalho, assim, tal, porque eu acho que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas, tem muito dessa coisa, assim, a gente está competindo com inteligência artificial, a gente está competindo com pessoas que nunca fizeram design, podendo, gerar um resultado até que bastante satisfatório às vezes e tal. Então eu acho que a gente precisa continuar, trazendo para o design o que a gente tem de humano, o que a gente tem de história, o que a gente tem de força, assim, de sentimento e tal. E eu acho que a tipografia é um bom lugar para a gente trabalhar isso. Legal. Aproveitando o gancho que, né, que você falou aí da inteligência, artificial, né, já aproveito e faço essa pergunta para você, né, porque é uma coisa que a gente está vindo vir com bastante força, né, essas novas tecnologias, né, você vê aí no início até Napster e etcétera, atingiu bastante a música, você vê a inteligência artificial atingindo agora bastante as pessoas que trabalham com a arte visual, né, independente de vídeo, de imagem, foto, e, as pessoas podendo criar algumas coisas a partir de prompts. Como eu te falei, eu tenho 4 livros. O primeiro foi esse que eu mostrei, um designer, né, criou, foi com editora, foi com gráfica, foi lançamento em livraria. O meu penúltimo livro, que foi best-seller da Amazon também, foi escrito por 4 pessoas. A gente teve uma designer que desenvolveu a capa do livro direitinho, mas os outros livros eu própria fiz com o Photoshop, ou o meu último Uhum. livro, que é esse aqui, eu desenvolvi com a inteligência artificial. Então foi um prompt que criou esse cérebro, né, que é dentro de, né, como se fosse uma livraria, uma biblioteca com, né, uma parte de estudos, livros, né, e fazendo do cérebro aqui esse desenvolvimento, né. E eu fiquei, assim, satisfeita, coloquei no Photoshop, fiz os meus ajustes, desenvolvi essa tipografia aqui também, porque como eu sou pintora, ela tem como se fosse uns, né, umas pinceladas, né, eu queria trazer um Muito pouquinho legal. de mim, né, um pouquinho, né, e desenvolvi isso aqui, né. Mas eu imagino como é que é, né, esse impacto, da inteligência artificial nesse seu ramo. E como é que é a sua visão, né, você utiliza para ajudar? Como é que é a sua visão também de mercado, quanto à inteligência artificial nesse seu ramo? Eu acho que assim, para abrir essa conversa, eu penso que daqui a uns 5, 10 anos, eu acho que a gente vai poder olhar para trás e enxergar o melhor o impacto. O que eu posso dizer é algo como eu coloco isso na minha ética de trabalho hoje, né. Uhum. Certamente eu uso, mas eu tento usar, primeiramente, com critério, né, com aquele critério que só um designer vai ter, de olhar no detalhe, de ver se tem um negócio faltando, se tem um negócio que ficou estranho, se a qualidade está boa, e também depois porque a capa ela precisa todo um trabalho gráfico para compor, que só dá para fazer em programas mais, que a Sim, gente precisa de fato trabalhar naquilo, você mesmo exato. mostrou É. aí, né. E assim, também ter um respeito aos meus clientes, né, porque por exemplo,
obviamente eu vou usar alguns programas de inteligência artificial. Mas, por exemplo, para criar ilustração, eu não faço, porque eu acho que já é um pouco mais nocivo ao mercado, e aí eu não sei de onde estão vindo essas coisas que estão gerando essas ilustrações e tal. Mas quando eu preciso gerar alguma coisa, né? Porque assim, a gente que é designer, a gente sempre utilizou banco de imagem, né? O nosso Tá. trabalho, ele nunca foi 100% autoral. É uma imagem daqui, é uma fonte dali, e isso sempre para a gente é um caminho natural. A gente não se espanta tanto quando isso acontece. Mas, por exemplo, eu gosto muito de usar o Adobe Firefly, por quê? Primeiro, eu pago, e porque eu conheço os termos de uso dele, né? Eu sei que se eu usar ali, pelo menos eles prometem que não está roubando de ninguém, assim como eles falam que eles não usam nem os nossos arquivos que ficam em nuvem, se a gente não permitir que eles sejam usados para treinamento de inteligência artificial. Então eu gosto muito de gerar coisas para as quais eu vou usar. Mas existem ideias que vão ficando muito específicas, aí a gente vai entrando nesse trabalho. Então, nesse momento eu uso de uma maneira híbrida. Eu gero, por exemplo, um negócio ali que eu não tenho ou que eu não achei num banco de imagem, vou trabalhar aquilo, vou juntar aquilo no design, vou trabalhar aquilo. Então, a inteligência artificial, de fato, ela está aqui. Eu nunca usaria, por exemplo, esses gratuitos, tipo o Sora, o ChatGPT, para um cliente, e também nunca entregaria algo 100% feito com prompt, né? E a realidade hoje é que vai Uhum. ser um pouco complicado, a não ser que o cliente de fato simplesmente esteja satisfeito, mas hoje a gente precisa fazer como? Como que funciona o mercado, né? O cliente chega e faz e manda a gente fazer. Imagina que ele deu autoridade para a gente fazer assim, pode usar Sora, pode Uhum. usar ChatGPT. Só que aí ele olha o resultado e fala, queria mudar isso aqui. Cadê as camadas? Não tem camadas. Então sempre vai ter uma outra parte, mais até mais chata do trabalho, que é corrigir pequenas coisas que a gente vai precisar separar os elementos que, pelo menos hoje em dia, a inteligência artificial ainda não faz isso, né? Então, assim, estou usando, tento usar com parcimônia, tento usar com o máximo de ética possível, não fecho os olhos para essas tecnologias, até porque eu acho que o futuro vai ser esse trabalho híbrido, né? E eu não penso, e por que eu não acho que até a profissão de designer vai sumir por conta disso? Ela só vai se transformar justamente porque eu vejo que ainda tem muita gente na nova geração que quer fazer. Esses dias mesmo eu fui contactado por um programa de desenvolvimento de talentos que eu disponibilizei meu contato para pessoas que estão ali na fase do encerramento do ensino médio poderem conversar com pessoas de alguma profissão, né? E aí eu fui entrevistado por uma pessoa que estava ali, né, encerrando seu ensino médio, querendo saber sobre a profissão e tal, e certamente ela já tem uma visão até muito mais naturalizada sobre o uso de inteligência artificial, e mesmo assim ela vislumbra um futuro trabalhando com design. Eu quero me manter otimista, mas eu acho que assim, ao mesmo tempo que a gente tem muita gente que está sendo muito, é, como é que eu posso dizer assim, está fazendo um terrorismo muito grande que vai acabar com tudo. Eu acho que tem gente que está sendo também muito ingênua. Mas até para concluir o que eu quero dizer é que eu penso que o grande problema nem é utilizar a inteligência artificial, é utilizar sem critério, né? É igual aquela pessoa assim que usa peruca e pensa que ninguém vai perceber, mas dá para perceber. Eu vejo hoje em dia design gerado pelo ChatGPT de longe, assim, sabe? Porque tem a mesma textura, as mesmas cores, até o mesmo tipo de tipografia que ele vai se repetindo assim, tal. Então dá para usar, dá para não chamar tanta atenção, assim. Eu acho que a gente precisa continuar tendo critério, porque a minha sensação é que depois que dos 2 últimos anos para cá, esse design de base, né, que é aquele design que nem sempre a pessoa pode contratar um profissional, tá ficando mais feio, sabe? Porque as pessoas estão deixando de ter esse critério do que é o design, né? Até quando o Canva explodiu, né, nem naquele momento a gente o design ficou feio. E agora ele está ficando feio, porque as pessoas estão perdendo o critério, né? Então, assim, eu gostaria de poder chegar, dizer para todo mundo, falar, olha, quer usar, usa, mas trabalha aquilo ali, sabe? Não pensa que você vai fugir do trabalho de fazer o design só porque o prompt te gerou um negócio mais ou menos aceitável. Então, eu gostaria que o mundo voltasse a ter esse cuidado com o design.
É interessante o que você falou, né? Parece que às vezes a pessoa, eu, eu não tenho dinheiro, eu tenho urgência, né? Eu aceito assim, qualquer coisa, eu quero lançar, sei lá, meu livro, não sei o quê, então vamos com o que tem. Então a pessoa acha que o prompt, né? Ele vai resolver o problema dela, a questão dela miraculosamente, né? E aí ele apresenta uma coisa meio pro forma, como você falou, sem textura, sem o trabalho em cima daquilo, né? Porque esse meu que eu te mostrei, né? Eu pensei tudo separado, né? Depois eu que juntei, eu que formulei, eu que refiz as cores, eu refiz a ilustração ali que ele me mandou, né? Reajustei no Photoshop, fui em cima, coloquei a composição dos elementos, coloquei a textura da tipografia, né? Esse trabalho em cima da inteligência artificial como uma ferramenta inicial, né? Mais uma ferramenta inicial de input para que você possa ali fazer um trabalho crítico e artístico em cima depois, né? Então, e você falou uma coisa interessante, né? Você bateu o olho, você sabe, você ali, ó, Chat GPT trabalhou ali direitinho, né? Você consegue Uhum. identificar esse design de Chat GPT, né? Porque já fica na cara. Eu gostei da sua referência, né? É o cara com a peruca que tá achando que tá arrasando e aquilo Exatamente. tá completamente, cara, você tá com uma peruca aí que não é nem bem feita, né, tá um negócio aí que, poxa, né, tem que dar aquele ajuste, tem que pintar, tem que equalizar, né, a cor do cabelo aqui, né, o cabelo É. seu com o cabelo, né, você tem que dar. Ontem ontem mesmo, né, eu estava trabalhando num material, né, para uma das minhas clientes, que ela tem uma newsletter e ela queria uma coisa muito específica que definitivamente não existe, então não tem nem como ter, assim, a foto daquilo, né. Aham. Eh, ela precisava que ilustrar um botão de pause bem grande num teclado de computador, e não tem, eu não sei nem se tem botão de pause aqui. Eu geralmente pauso com botão de espaço, né. E aí Aham. eu pensei: "Bom, obviamente eu vou gerar com inteligência artificial", e ela não se opõe a isso. Só que depois que eu gerei aquilo, eu ainda fiz todo um trabalho. Por quê? Porque ela tem uma identidade visual que a gente segue, ela tem todo um manual, e para colocar aquilo 100% da identidade e assim, e vou te falar, ainda voltou várias e várias vezes. Imagina se eu não tivesse trabalhado e feito separado camadas, feito os ajustes e tal. Então, olha que legal a possibilidade de você poder ter um estoque de foto de uma coisa que não existe, você fazer existir, mas ao mesmo tempo depois você tem todo aquele trabalho, né? E ficou muito legal, acho que o resultado satisfez bastante ela e satisfez a mim e tal. Então, é nessa possibilidade que a gente precisa, é para isso que a gente precisa olhar, sabe? E não simplesmente jogar um prompt lá para fazer qualquer coisa, porque isso vai manchar. E só para voltar no assunto da capa do livro, em termos de mercado, é inviável, tá? É inviável você ter 100% da capa em inteligência artificial. Por quê? Porque você precisa depois separar aquilo, porque a editora pede, por exemplo, preciso fazer um marcador, preciso fazer um banner, preciso separar, e às vezes o banner não é vertical como a capa, então precisa reunir, reunir de novo os elementos em outros lugares. Então a gente precisa ter o material vivo ali para que ele consiga ser utilizado no mercado depois de outras formas. É bem lembrado. A capa do livro é só primeiro design, mas se você pensa em lançamento, se você pensa que de repente, vamos supor, aqui eu dou palestras sobre o tema, então eu posso levar, né, um banner, pode ter o meu convite, né, do evento, posso ter uma camisa que fale, nesse caso, o Leitor Supremo, com a mesma tipografia, né, e cores e etc. Aquilo se desdobra em outros tipos de né, marcadores e etc., em que você tem que ter ali, de repente, em vetor, em alta, né, os elementos em layers, em camadas diferentes, né, para você jogar ali com tudo que vai compor a capa, que é o primeiro input, né, de lançamento aí. Tá legal, uma boa referência sua. Qual foi, Rodolfo, a sua capa preferida das que você criou e por quê? Olha, a minha capa preferida foi a que eu fiz do Manual de Assassinato para Boas Garotas. E essa eu fiz essa capa
assim, levei 15 minutos, porque foi uma ideia doida que veio na minha cabeça e falei: "Ninguém vai gostar". Por quê? Porque ela é uma capa muito mais, você precisa olhar ela 2, 3 vezes para entender ela. Porque eu fiz basicamente, eu peguei, a forma de uma digital, que é um livro de crime, né, para jovens, e eu fiz como se fosse um achado da digital, e a digital a gente sabe que ela é invisível, ela precisa ter aqui um pozinho lá, tal, pra pessoa achar. Então eu fiz como se fosse esse pozinho no fundo preto, e escrevi o nome do livro várias vezes, e quando você olha, ela forma uma digital. Eu pensei, cara, essa capa ela tá quase apagada, assim, mas ao mesmo tempo ela tem uma sacada. E por que que eu gosto dessa capa? Porque é o tipo de ideia, que a gente chama de ideia genial, né? Mas assim, foi só uma ideia muito espertinha, assim, que não Aham. se tem todo dia, e é uma ideia que me surpreendeu. Hoje ele é o meu segundo vídeo mais visto, assim, então ela tem acho que quase 300 mil visualizações. E aí eu pensei, ninguém vai gostar. E assim, a maioria das pessoas, acho que quase todo mundo amou, assim. Então, para mim, essa foi, porque justamente porque ela é uma ideia espertinha, ela me levou pouco tempo para fazer, ou seja, nem sempre é porque você gastou muito tempo no design que aquele design vai funcionar. Às vezes uma ideia é simples porque ela é simples mesmo, Uhum. e eu gostei porque é fazer à mão, é a minha letra que está ali. Aquilo ali foi feito à mão no tablet. Foi feito, só ajustei depois a cor no Photoshop e mandei o vídeo. Legal. Como é que você vê, né, que uma capa às vezes é muito rebuscada e tá lá muito pensada nos elementos, mas uma que tem uma sacada interessante e uma execução super simples, Uhum. básica, né, às vezes ela tem muito mais impacto, né, esse duelo, né, entre, a ideia conceitual e o desenvolvimento estético, né, dessas 2 propostas, assim, né, é interessante. E eu acho que a gente tende a, quanto menos experiência a gente tem, né, depois a gente vai melhorando isso na nossa cabeça, mas a gente costuma ter medo de apresentar ideias muito simples, de alguém falar olhar e dizer: Hum, "Nossa, eu estou pagando caro por esse trabalho", e assim, parece que levou 15 minutos, assim. Mas às vezes o livro de fato pede uma ideia simples, né. Eh, Claro que existem estudos que explicam, né, principalmente agora da competição do livro digital com o livro físico, que quanto mais elaborada a capa, mais ideia de valor ela parece ter, né. entendi. Mas isso só funciona para alguns tipos de livro. A gente vai ter muito livro de fantasia e tal. Alguns gêneros, se você tiver uma capa muito minimalista, você não vai botar muita fé, né. Mas às vezes, de fato, a ideia é simples e ela precisa ser simples, ela pega. Eu gosto muito de citar os livros de autoajuda. Nos Uhum. livros de autoajuda, a gente tem pouquíssimo design, tipo, pouquíssima imagem. A gente tem o quê? Foco na mensagem. Foco, ó, esse livro é sobre isso. Então a gente tem letra grande e tal. São capas que levam, tem pouco esforço para fazer, mas tem um entendimento de mercado muito complexo para entender por que que isso funciona, né. Então, a gente precisa ter medo de ideias que sejam muito simples e muito rápidas, não, parar de ter medo, desculpa, de Aham. ideias que sejam muito simples e que sejam rápidas de fazer, porque elas têm um lugar e elas têm uma função também. Legal. E qual o livro que você acha que tem uma capa injusta? Tipo assim, com o conteúdo do livro, você acha que a capa estragou ali aquela história ou aquele conteúdo? Essa resposta está sempre na ponta da língua. Por quê? Eu vou citar um livro que ele foi, na minha opinião, injustiçado 2 vezes. E eu não estou falando aqui mal do design, eu não sei nem quem fez. Às vezes é por conta só do processo de aprovação que ela chegou no resultado que chegou. Mas Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, primeiro Hã. ele teve uma edição na tag, mas a tag é uma capa mais conceitual, ela não é feita para vender e tal, ela é um design mais deles, mas ao mesmo tempo eu acho que é uma capa, assim, simplista de um jeito que não me agrada muito. E depois quando ela chegou na editora, ela foi injustiçada uma segunda vez, porque, na minha opinião, é um livro que tem, para começar, eu acho que ele tem um contraste do título muito complicado de ler, porque ele foi impresso num hot stamp rosa, que é sobre o verde, enfim, dá um pouco uma coisa estranha a ver, mas também porque eu acho que é uma capa que parece que fez um uso muito, assim, simplório do estoque de foto, né. É uma capa que não dá conta da complexidade de temas, não dá conta do estilo de época, não dá conta eh,
de tudo, do brilho, né, do quão grande é essa história, assim, do quão impactante ela é, sabe? Então, eu li na edição da Tag, e aí quando eu vi, falei, é isso, né? É isso que temos. E assim, a maioria dos leitores que eu conheço não gosta muito. E aí depois saiu a edição de luxo, que é de capa dura, eu também não achei lá grande coisa. Na verdade, ela foi injustiçada 3 vezes, tá? Mas assim, se o Aham. designer dessa capa, ou a designer, estiver assistindo isso, eu só quero dizer que eu entendo que às vezes é um processo, às vezes não é. Você fez uma capa que era melhor, mas a editora preferiu essa. Então, por ser um livro que eu amo muito, eu acho que ele foi injustiçado. Legal, foi legal você lembrar da tag, né? Eu assinei a tag durante um ano, né? E recebi em casa, né? Os livros e tal, e era sempre muita emoção de receber os livros, porque Uhum. você fala, ah, vou ter um livro de capa dura, com um design especial, né? E eu ficava assim, ah, como é que vai vir? Como é que, né, vai estar? Não sei o que e tal. E era sempre muito abrir a caixa, era um evento aqui em casa, todo mundo vinha ver, dar opinião e tal. Então, esses redesigns eram muito interessantes, enquanto eu assinei também a Grow, que era um clube do livro da mesma estrutura da TAG, mas ligado à parte de não ficção, né? E a Grow, ela não tinha essa proposta. Os livros vinham conforme estavam na livraria, né? E a proposta era outro, de ensino e tal. Então não tinha esse frenesi quanto, né? Um livro está chegando, deixa eu ver como é que ele é, né? Tinha sobre o conteúdo. Mas era interessante você ver a recriação ali das capas, né, dos livros, os marcadores e etc. E era sempre uma inauguração do olhar frente àquele livro, né? O que eu achava muito interessante. Você se vê, Rodolfo, lançando um projeto autoral seu com as suas versões de capa, tipo, né, um livro, ou alguma exposição das suas capas? Olha, como eu expliquei, eu não me vejo tanto nessa posição de artista, De então eu artista. acho que até por isso que eu nunca pensei nisso. Vou dizer a verdade, assim, acharia lindo aqueles livros de arte, sabe? Que são caríssimos, custam, sei lá, R$ 400, com um catálogo de capas, eu acharia muito legal mesmo. Só que nisso até tem uma coisa interessante até para contar, porque assim, eu não me vejo nesse lugar de artista, mas eu tenho clientes que já me viram nesse lugar de artista e me pagaram para fazer recriações de capas que eram delas, pessoais de livros que existiam, né? E isso me deixa muito feliz, porque aí é um olhar diferente, é um olhar que não é utilitarista do design, não precisa fazer essa capa para vender. Eu quero fazer essa capa por motivos pessoais, porque eu quero que na minha estante tenha aquela capa, e aí elas confiaram no meu trabalho. Tem até 2 histórias que eu acho muito interessantes, que Aham. foi uma moça que ela queria fazer para a namorada dela, porque a namorada dela ama o livro Uma Vida Pequena, que foi um livro que eu já tinha refeito a capa, mas ela queria uma capa que se conectasse com a tatuagem que ela tem, com a frase, com o momento do livro de onde ela tirou aquela frase que ela gosta muito. Então ela tinha toda uma ideia na cabeça dela. Então, assim, ela fez pelo outro, por outra pessoa, sabe? Ela fez para falar assim: olha, eu olho para o seu, eu admiro o seu sonho, eu admiro os seus gostos, tal. Eu achei muito bonito. E tem uma que foi recente, né? Que uma moça me contactou porque ela tem um livro muito antigo do Ira Levin, que é o mesmo autor de Bebê de Rosemary, que é um livro de ficção científica chamado Os Meninos do Brasil. Só que assim, esse livro ele não tá mais em catálogo, nenhuma editora publica ele há muitos e muitos anos. E a edição que ela tinha é uma edição assim, essa eu posso dizer, horrenda. Por quê? Primeiro Aham. porque o histórico dessas capas, elas tinham muita alusão aos símbolos nazistas, sendo que na visão Ah. dela, ela enxergava que essa história era muito mais interessante, porque tinha espionagem, tinha ficção científica e tal. E, cara, exibia uma mulher nua, literalmente nua na capa. Então ela falou, cara, essa capa é feia, eu não quero exibir um símbolo nazista aqui, então eu quero refazer. E aí a gente fez um projeto muito legal que acabou se expandindo. Ela pediu primeiro uma jacket, depois aí ela viu as 2 opções, né? E ela falou, cara, amei as duas, quero imprimir a outra por dentro, assim, e tal. Então é muito legal, porque você vê que é uma coisa assim, as pessoas têm histórias muito íntimas, né, com os livros, né? E elas Sim.
elas têm visões de mundo a partir disso, ela tem coisas que elas vão se lembrar para sempre, assim, a gente nunca sabe qual é o real impacto disso na vida de alguém. Então eu gostei muito de fazer o meu trabalho servir não só ao mercado, mas a histórias pessoais também. Legal, é você falando, eu estava lembrando aqui, né, dos livros da TAG, e agora na Bienal, e a gente teve lá com o canal fazendo a cobertura, e tinha o Clube de Literatura Clássica, né? Uhum. E uma coisa que eu fui na Bienal pensando é tipo assim, ok, eu tô aqui, que livro diferente que eu vou comprar aqui? Tudo bem que tem os descontos e tal, mas o que, que vai valer a pena, né? E eu comecei a ver ali que tinha alguns livros da TAG em um dos estandes e tinha o Clube de Literatura Clássica que eu falei, cara, é uma oportunidade de comprar um livro que está dentro de uma estrutura de um clube, mas que traz uma proposta estética maravilhosas para livros clássicos, que são fantásticos, e eu tenho muita dificuldade de ler livro clássico, né? Particularmente, livro de ficção, livro clássico, eu tento, né? Mas eu vou muito mais devagar, eu agarro mais, mas aqueles livros lindos, maravilhosos ali com capas, com embalagem, com marcadores, com não sei o quê, foi um foi um convite para que eu comprasse alguns e eu pudesse ali, né, descobrir novamente essa maravilha dos livros clássicos, né? Então você estava lembrando aqui, eu estava falando, cara, foi uma coisa que eu comprei bastante na Bienal pela estética da capa, né, de lindo, maravilhoso. Fernando Pessoa com livro de Desassossego, né, Conte de Monte Cristo, Dom Quixote, Quincas Borba, né, o Pequeno Príncipe, né, e como é que aquilo me revigorou nesse sentido da leitura, de entusiasmar para ler, né? Deixa eu até fazer um comentário sobre isso, porque realmente Aham. nenhuma experiência é 100% individual. Porque você citou uma coisa que exatamente eu fiz a mesma coisa na Bienal. Eu entrei num stand do Clube de Literatura Clássica, porque Ah, legal. eu admiro eles pelo design, eu queria comprar só para ter. E aí eu comprei um livro chamado A Rainha de Ignoto, que é tido como a primeira ficção científica escrita por uma mulher no Brasil, assim, tal. E eu admiro eles muito pelo design. E eu sei que essa capa da Rainha do Ignoto, tal como essa coleção, ela foi feita com imagens de inteligência artificial. Eu sei disso, mas ao mesmo tempo eu achei muito bonito, porque eu achei muito bem curado o resultado, né? E até teve um outro momento também que eu passei na Aleph e eu não conhecia o selo deles Goya. E aí eu comprei um livro de ficção que é sobre a cultura da conexão, né, que fala sobre produção de conteúdo, como a gente se conecta com o público também. E eu caio muito nessa coisa de capa também. E eu olhei a capa e falei, nossa, é raro ver um livro de não ficção que tenha uma capa com uma estética pop, colorida. E eu olhei para esse livro e falei, esse livro é a minha cara. E aí eu comecei a ler. Eu achei um pouco difícil para mim, assim, um pouco uma linguagem meio rebuscadona, assim. E talvez se Aham. tivesse saído por outra editora. Então, assim, foi uma propaganda em que eu caí. Mas, assim, eu vou terminar de ler. Mas eu achei muito legal você citar o lance do Clube de Literatura Clássica na Bienal, porque a gente fez a mesma coisa. E comprei também Aleph, foi grande Né? descoberta aí, eu gosto de ficção e tal, mas o vendedor lá foi muito bom, deu uma atenção especial, conversei sobre vários livros, acabei comprando uns, sei lá, uns 10 livros na Aleph, comprei uns, tô até aqui com eles aqui na frente, comprei, ó, um, dois, três, comprei 7 livros da literatura clássica, e foram os dois estandes que me chamaram muita atenção por causa disso. Falei, como é que eu posso comprar um livro diferente que eu não vou comprar na livraria, em local nenhum, e vou trazer uma coisa diferente dessa experiência aí da Bienal? E foi realmente o redesigner de capa, né, e o visual da capa que me chamaram a atenção para ter uma edição diferenciada, né? E aí eu vi a importância disso. Rodolfo, a gente está chegando aqui nas rapidinhas, quer dizer, aquela parte ao final da nossa entrevista que eu faço algumas perguntas mais papum aí para você. Então vamos lá. Se você pudesse recriar a capa de qualquer livro que está aí na livraria e vai ser comercializado, qual que seria e o que você pensaria para essa capa de livro? Meu livro favorito da vida, As Crônicas de Nárnia, mas eu sou apaixonado pelo volume único que tinha da Martins Fontes. Então, eu queria reeditar esse volume. Legal, legal. E quais são as melhores capas, na sua opinião? Tipo, que você viu e falou assim, cara,
queria até ter feito isso aqui, essa capa eu vou até comprar como um item colecionável e o cara mandou muito bem, o designer mandou muito bem. Tá, eu vou citar 4 aqui. Ó, primeiramente, o Sol também é uma estrela. Eu não vou me alongar muito, mas depois pesquisem como essa capa foi feita e como ela foi depois adaptada para a capa brasileira. É genial. Gosto de citar um livro também chamado Estado Elétrico, que tem um trabalho gráfico incrível, que eu inclusive comprei na Bienal também. Depois pesquisa esse livro, é super diferente. Eu acho Crepúsculo atemporal, a capa maravilhosa, icônica, essa capa vai entrar para a história. E um livro mais recente chamado Impostora, que é assim, é uma quebra de regras absurdamente bem feita. Essa impostora, ela é uma que ela é amarela? Exatamente, Ah, tá. pensa, ela é um thriller e ela não usa preto, ela não esconde as coisas, ela é um cat eye, né, que é aquele Aham, livro para saltar no olhar, assim. E esse livro é perfeito, eu amo esse livro. legal. E capa dura ou capa mole? Capa dura, mas aquele estilo americano, que tem aquele respiro na lombada, sabe, que torna o livro mais flexível. As capas brasileiras não são muito assim, não. Vou prestar atenção, mas legal, que dá para você ter uma maior flexibilidade ali, né, pra É. não ficar legal. E se você pudesse tomar um café com algum autor, brasileiro ou internacional, vivo, né, ou morto, e ter uma conversa com ele, qual autor você escolheria para conversar e qual seria a sua curiosidade? Olha, eu citaria o C.S. Lewis, que escreveu, né, os meus livros favoritos da vida, que é as Crônicas de Nárnia, por um motivo muito específico. Hoje em dia os autores eles lançam ad infinitum, assim, né, os livros, fazer continuação, companion, um livro do outro personagem e tal. Ele não, ele escreveu 7 e acabou. Eu queria muito saber se ele tinha novas ideias para continuar essa série. Legal. E quem quer saber dos seus trabalhos, ver as suas elaborações e redesigns de capa do livro, contratar você, como é que faz? Quais são seus contatos, suas redes, sociais? Olha, nas redes sociais eu tô como Dom_Create, Create, né, DOM_Create. Pode me contatar, contatos profissionais eu prefiro fazer por e-mail, que é contato@dom-create.com, mas basicamente eu tô no Instagram, no TikTok e no YouTube. No YouTube não tem como mandar mensagem, mas eu respondo, todas as DMs que chegam de todo mundo. Ah, legal. Olha, Rodolfo, queria te agradecer essa troca aqui. Eu achei que foi fantástico assim os insights que a gente falou aqui. Eu acho que juntar esses dois mundos nossos, né, o nosso clube do livro, com pessoas apaixonadas com livros e com a parte de ilustração e design é muito legal. Eu vi a força, né, dos livros no Brasil com a Bienal. Tinha muito tempo que eu não ia, então eu fiquei impressionada com a potência da leitura, né, no Brasil, em que eu tinha a percepção que estava um pouco, né, comparada aí com os números internacionais, né, ainda deixa muito a desejar, mas estava efervescente na Bienal, né, assim, a paixão pela algumas, algumas coletâneas, o desejo de estar ali com os autores, o desejo pelo livro, pessoas com malas, né, de rodinhas fazendo as suas compras, parecia que às vezes a gente estava no aeroporto, né, de tanta gente para lá e para cá com mala, então eu É fico delicioso. maravilhada com isso, eu falei: "Cara, que legal", e um público muito jovem também, né, é claro que a Bienal quem aguenta ficar ali batendo perna o dia inteiro é normalmente mais jovem, porque a gente sua ali, né, é uma maratona realmente. Mas eu fiquei apaixonada, assim, e ainda mais animada com falar sobre livros, né, falar, sobre a escrita, sobre a literatura, e fico muito feliz quando trago aqui algum convidado que vai acrescentar nesse sentido. Então, quero agradecer novamente aqui a sua presença e deixar com você a palavra final aí. Olha, eu só queria um último comentário que é assim, quando eu comecei nesse negócio de criar conteúdo de capa de livro, eu achava que era um interesse muito específico. Eu sabia que as pessoas gostavam, mas não sabia que os leitores eram tão
apegados a isso e gostavam de debater. Então, assim, eu fico muito feliz de fazer parte de uma comunidade que vive o livro de muitas formas. Como você falou, a gente viu a Bienal, a gente viu o fenômeno da Bienal. Então, assim, eu só tenho a agradecer de verdade a todo mundo que me acompanha interessado num assunto que vem de um lugar tão pessoal meu, assim. Então, eu fico muito feliz e eu espero continuar expandindo esse público simplesmente pelo prazer de fazer isso. Legal, te agradeço muito, Rodolfo, Obrigado muito pelo convite. obrigada. Eu realmente eu ficaria, ó, o dia inteiro falando de capa de livro, de design de livro, enfim. A gente também. Muito obrigada. E pessoal, todas as informações do Rodolfo vão estar aqui embaixo nas legendas, todos os links. Então siga ele em todas as redes sociais, acompanhe e se for escrever um livro, lembra aí do Rodolfo para fazer a sua capa. Rodolfo, Com certeza. obrigada, hein. Tchau, gente. Tchau.